Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Curtiu, sou advogada e hoje eu vim trazer um assunto muito interessante para você para abrir o seu conhecimento. Gente, eu quero falar hoje sobre planejamento sucessório usando a doação. Vamos lá, recapitular. Vamos supor que você tem um imóvel e você tem 2 filhos e você queira, já pensando na sua morte, para os seus filhos não passarem por um inventário, e você faz uma doação desses bens para seus filhos. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então fica até o final, já aproveita que dá o seu like, se inscreve aqui no canal se você tem interesse sobre esses assuntos, ok? Vamos lá, gente, olha só. Quando a gente pensa na doação, a gente está pensando que vai sair do nosso patrimônio e vai para o patrimônio de uma outra pessoa aquele determinado bem. Então, para isso, a gente tem que pensar em algumas consequências. Não é ir só ao cartório, como muita gente faz, chega lá e dá entrada sem fazer uma consulta no advogado, nem sem saber as consequências, ou se existe um outro método para que seja melhor para atender a nossa demanda. Então, a gente tem que abrir um pouco a nossa cabeça e buscar informações sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que você tem que entender. Paga imposto para fazer isso? Paga. Gente, imposto paga para tudo, né? Então, primeira coisa que você tem que entender é que você vai pagar o ITCMD, que é aquele imposto, mesmo imposto do inventário, tá? Porque o inventário, na verdade, o ITCMD significa que é o imposto causa morte e doação. Então, é a mesma alíquota, que varia aqui no estado do Rio de 4% até 8% sobre o valor de mercado daquele bem. Então, vamos supor que o valor do bem seja R$500 mil. Você vai pagar 8% sobre esse valor, R$40 mil. Exatamente. Fora isso, muitas pessoas não entendem que você paga ganho de capital sim. Quando? Quando vamos supor que esse mesmo bem que custe 500 mil, você declara no seu imposto de renda aquele valor quando você comprou. Vamos supor que você comprou há 10 anos atrás por 300 mil reais. E você está passando agora por 500 mil. Então, essa diferença aí de 200 mil vai incidir ganho de capital, sim. 15%, tá? Que você vai pagar de imposto de renda. Outra coisa, muitas pessoas fazem uma cláusula lá na escritura, sem falar que você vai pagar escritura, registro e ser todas as certidões lá no cartório de registro. Normal, como se fosse uma compra e venda. E tem uma tabela, né, específica feita pela Corregedoria de Justiça que determina os valores, né? Bom, voltando aqui, a doação, geralmente quando ela é feita, ela coloca uma cláusula de usufruto. O que quer dizer isso? Que o bem, ele não pode sair daquela esfera, ou seja, vamos supor que os bens, que aquele determinado bem, teu pai more naquele local. Você não pode tirar o seu pai de lá até a morte definitiva dele, né? Então, não pode. A morte, o usufruto, ele só extingue com a morte. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a propriedade em si, que na hora que você faz a doação, a propriedade ela já transferiu. Aquele bem não pertence mais ao doador, pertence lá ao donatário, ok? Mesmo com a cláusula de usufruto. Então vamos supor que você, pai, faz uma doação para o seu filho. Mas aquele bem ainda te pertence, na tua cabeça, não pertence mais, mas na cabeça do pai ainda pertence. E aí, por algum momento, ele teve uma grande oportunidade de vender aquele bem por um valor além do mercado, um valor muito bom. Para ele vender, quem tem que assinar? É o filho. E tem que ter a outorga da mulher ou do marido, senão não passa essa escritura. Então, mesmo que você fale assim, eu te doei, eu quero que você assine. Os dois, tanto o filho como a esposa ou o marido, tem que assinar junto, embora não se comunique
com a esposa ou o marido, mas o cartório ele vai exigir sim. Então, bem ou mal, você vai ter que ficar vinculado lá ao seu genro, à sua nora e ao seu filho para você fazer alguma venda do bem que você fez a doação. Outra coisa muito importante é você não pode doar 100% dos seus bens. Isso por quê? Porque a lei diz que você não pode ficar sem recurso para sobreviver. Então, tem um determinado percentual que você pode fazer a doação. E outra coisa que a gente tem que prestar muito bem aqui, a atenção aqui, se fixar nisso, é sobre a legítima na herança. Então, você não pode doar, vamos supor que você tenha um bem e você só quer doar para um filho, sendo que você tem 2 filhos. Você não pode. Você tem que preservar aquela legítima para ambos os filhos. Quer doar? Doa 50% para o mesmo imóvel, né? 50% para um, 50% para outro. Outra coisa que eu quero te chamar muito atenção aqui, que isso é uma pergunta muito recorrente. Pode haver revogação dessa doação? Pode. Mas a nossa lei, ela determina algumas situações que isso pode acontecer. Se você quiser rever essa doação, primeiro você vai ter que entrar no judiciário numa ação própria para revogar. E segundo, você, doador, vai ter que provar algumas coisas que são difíceis de comprovar e, assim, raríssimo de acontecer. Por exemplo, quando o donatário, ele atente contra a vida do doador ou que ele faça algum crime hediondo. Como é que você vai provar isso? Olha quanto tempo isso vai demorar. Então, são esses casos raríssimos que a gente fala que houve um caso de ingratidão. E aí você pode anular aquele determinada doação e voltar para o seu patrimônio. Fora esses casos, impossível. Uma vez doado, para sempre doado. Então, essas eram as considerações que eu tenho para falar com você hoje. Claro que existem outras coisas aí no meio, mas essas são as principais considerações. Mas pense bem, gente, existem outros métodos que você pode usar para preservar e para fazer o planejamento sucessório. Hoje, o que mais vale a pena é a holding familiar. Exatamente, eu estou postando uma série de vídeos aqui para te ensinar e para você começar a pensar de uma forma ampla, de uma forma para sair desses paradigmas que a gente tem culturalmente na nossa cabeça. A holding familiar, ela veio muito com essa ideia de mudar esses conceitos, pagando menos imposto e fazendo um planejamento sucessório definitivamente muito melhor do que uma doação. Gente, fico por aqui e até o próximo vídeo, tá?